Oi, gente, sejam bem-vindos ao Senhora Moraes Lê. Meu nome é Luísa e aqui no meu canal a gente conversa sobre livros, sobre idiomas e hoje nós vamos conversar sobre um livro bem desconhecido que é Uma Obsessão Indecente, da Colleen McCullough. Colleen McCullough é a mesma escritora de Pássaros Feridos e eu encontrei esse livro no sebo sem saber nada sobre ele. Na verdade, na internet quase não tem nenhuma informação sobre ele, inclusive até acho que em inglês não tem muita informação também, então eu resolvi trazer aqui no canal. O Pássaros Feridos é um livro grande e foi um livro polêmico e bem famoso quando ele foi lançado. E quando eu encontrei esse livro no sebo, eu pensei, é uma ótima porta de entrada para essa autora. Inicialmente eu achei até que podia ser um thriller, porque era uma obsessão indecente. Depois eu pensei que podia ser um outro romance polêmico, até porque eu abri e vi escrito Irmão Langtry, então eu pensei que teria de novo essa questão de freira, padre e tal. Mas esse livro aqui vai se passar no fim da Segunda Guerra Mundial, numa base militar construída pelos americanos e depois cedida aos australianos, que fica perto da Austrália. Os australianos vão usar essa base como um hospital. E esse hospital ele é dividido em enfermarias. E nós vamos acompanhar mais especificamente a enfermaria 10, que é a enfermaria que vai cuidar dos pacientes psiquiátricos. E a única responsável por essa enfermaria é uma jovem enfermeira chamada Honor Langtry. A Langtry é uma enfermeira experiente, apesar de ter 30 anos. Ela se alistou para ser enfermeira durante a guerra quando ela tinha seus 25, 26 anos. Com os anos, ela acabou se tornando ainda mais experiente. E lá nessa enfermaria, ela cuida de homens que estão traumatizados, mas não só isso. Então, nós temos o Neil Parkinson, que é um homem que veio de uma família rica, assim como a própria Langtry, que também veio de uma família rica. A gente tem o Benedict e o Nugget, que sofrem da síndrome do transtorno pós-traumático devido aos horrores da guerra. O Matt, que tem um problema misterioso, ele diz que ele não consegue enxergar absolutamente nada, mas nas outras alas do hospital, especificamente na área da neurologia, ninguém conseguiu identificar o que tinha de errado com a visão dele. Então ele foi parar lá na enfermaria 10 por acharem que era um problema psicológico. E nós temos o Luz, que não sabemos exatamente o que ele está fazendo ali, mas a gente entende que o problema dele, na verdade, é um dos mais graves, porque ele é provavelmente um psicopata. Então, ele gosta de manipular, ele gosta de provocar, e todos são praticamente vítima do Luz ali, inclusive a enfermeira Langtry. Mas ela tenta não se deixar abater pelas provocações desse Luz. Tudo tá indo muito bem. Eles sabem que a guerra praticamente acabou e que é questão de semanas até que todos voltem para a Austrália, até que essa base 15 se desfaça e todos tenham que voltar para a Austrália, curados ou não. Acontece que, no meio desse clima de despedida, desse medo do retorno para casa, já que eles não são mais os mesmos e a casa provavelmente não é mais a mesma, mas esse retorno à vida que eles deixaram em pausa enquanto eles estavam indo à guerra e ver também os sofrimentos da guerra e sofrer também junto com a guerra. No meio de tudo isso, nesse final, acaba chegando o sargento Michael Wilson. E esse sargento aparentemente não tem nada de errado. E isso acaba intrigando tanto os outros pacientes quanto a própria enfermeira. O que teria de errado com o Michael? Porque ele está na enfermaria 10. E aparentemente ele está ali porque ele tentou matar um homem, mas foi no meio de uma briga. E é só por isso. Então, essa chegada do Michael acaba desestabilizando tudo que a enfermeira Langtry construiu junto com seus pacientes. E por ele ter esse aspecto de normalidade, diferentemente de todos que tinham chegado ali,
A enfermeira Langtry, que também está há muito tempo na guerra, acaba se desestabilizando ela mesma e acaba desenvolvendo um interesse amoroso pelo Michael. Mas o Michael é um homem muito honrado e muito responsável também, e ele vai cuidar, junto com a Langtry, dos outros pacientes. E isso, querendo ou não, acaba interferindo um pouco na dinâmica desses pacientes e provocando o Luz, que já era um manipulador, que já gostava de provocar os outros, e ele vai começar a agir mais ativamente e tentar atrapalhar a vida dos outros aqui na enfermaria. Este livro aqui, ele é mais focado na construção psicológica dos personagens, em lidar com esses problemas. Ele também foca bastante nessa questão da guerra e do fim da guerra, desse retorno para casa, mas tudo isso vai acabar também em uma morte. Então, nós temos uma morte aqui, que é o ponto alto de ação desse livro. E eu gostei muito desse livro. Outro assunto abordado aqui que é bem interessante é a questão da homossexualidade no meio da guerra. O que a gente vai ter aqui com relação ao Michael tem a ver com isso. E a gente tem que pensar e lembrar que ser homossexual naquela época era considerado crime. Então, você tem toda essa questão aqui também, essas discussões, essas percepções sobre algo que na época não era tão falado, tanto na época da própria guerra mesmo, quanto eu acho em 1981, quando esse livro foi publicado. E são discussões muito maduras e muito interessantes sobre esse tema. E eu gostei muito desse livro, eu achei tudo bem construído, a linguagem, gostei bastante. É claro que eu li em português, então o tradutor tá de parabéns, mas eu acredito que em inglês também seja muito bom. E aqui a gente vai ficar pensando, você pega esse livro com esse título, Uma Obsessão Indecente. E aí você fica pensando, qual que é a obsessão indecente? Seria o interesse da enfermeira Langtry pelo paciente dela, o Michael? Seria a obsessão do Luz em fazer mal ou causar um mal no geral para afetar a enfermeira Langtry? E aí aqui são essas duas reflexões que você tem sobre o que é a obsessão indecente ao longo do livro todo, mas a própria Colleen McCullough vai falar o que é a obsessão indecente no último parágrafo desse livro aqui, e eu achei sensacional. Eu achei que a obsessão indecente que a autora colocou pra gente é bem mais interessante, apesar de ser dos dois serem interessantes, né, das duas teorias que eu pensei ao longo da leitura serem interessantes, né, esse interesse e essa relação de poder de enfermeira e paciente, ou então a questão da psicopatia. Apesar desses dois serem interessantes, o que a Colleen McCullough vai dar pra gente no final é mais interessante ainda. E, inclusive, eu acho que esse último parágrafo foi o que ficou mais comigo depois da leitura. Muito legal. É interessante, os próprios pacientes também têm discussões interessantes. Então, é um livro que não tem muita ação, mas tem muitas conversas, propõe muitas reflexões. E eu acho que vale a pena a leitura, e eu acho que vale a pena que esse livro seja mais conhecido, porque ele é muito bem escrito, ele é muito bem construído, e eu gostei bastante. Então fica aqui uma dica de leitura, procurem no sebo aí. E é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor deixe seu like e se inscreva aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau!